Boa noite, pessoal. Hoje a aula é de um tema que diria que todo mundo que está no mercado digital tem esse problema, que é basicamente como que você estrutura um time de tráfego de alta performance. Eu estou vendo que a galera tem dificuldade de contratar um gestor de tráfego. Imagina um time de tráfego de alta performance, né? Essa eu vejo como uma das novas profissões, né? Enfim, onde as pessoas aprenderam a vender muito bem, né? Mas não necessariamente elas entregam. E, cara, hoje estamos aqui com o Marcelão Cansado, sócio CEO da Bieds, né? Que já investiu aí pouquinha coisa, né? Uns 20 milhões aí, né? É pouca coisa, pouca coisa. Pouca coisa. Já dá para ter uma experiência. Então, tem um time de gestores, né? Trabalhando nas contas e tal. Cara, muito obrigado. Prazer ter você aqui com a gente e Muito obrigado pelo ajuda, convite aí, pessoal. Boa ajuda a noite a galera aí todos. com esse tema espinhoso aí. Vamos lá. Mais uma vez agradecendo aqui o convite, né? É a segunda vez, né? Em menos de uma semana que a gente encontra aqui, né, Thiago, para gravar conteúdo. É, então, galera, boa noite a todos aí. Aqui a ideia é compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês, né? A gente já contratou várias pessoas, já tivemos vários formatos de time. Então, a ideia é trazer para vocês aqui uma apresentação bem dinâmica, tá? Objetiva. E a gente vai batendo um papo e vamos falando aí sobre essa questão do time, dos modelos de time, né? Como estruturar, qual que é o melhor jeito para cada momento. Vamos falando um pouquinho de tudo aí, beleza? Vou trazer para vocês aqui. Vocês estão vendo direitinho aí? Certinho? Beleza. Então, como o Thiago falou, sou Marcelo Cansado, CEO e sócio da Bieds. Né, estamos aqui no mercado há quase 4 anos atuando em tráfego, mas eu já atuo desde 2016, meus sócios atuam desde 2012, né? Mas em outras áreas, não diretamente nessa parte de serviço, né? Atuávamos em outros negócios. E vamos lá trazer um pouquinho para vocês da nossa experiência, beleza? E passando rapidinho, né? Que o tráfego, né, é uma das frentes do marketing e que, por sua vez, é uma das frentes de aquisição, tá? Dentro da aquisição, né, tem vários setores, né, várias pessoas trabalhando, e o marketing é uma delas, e o tráfego é uma parte bem específica, né, desse setor, que é onde a Bieds atua, né, hoje, e a gente tem a nossa maior expertise aqui dentro do mercado, tá? E no objetivo do tráfego, né, é trazer novas oportunidades, aumentar a taxa de conversão, aumentar o alcance da marca, e tem vários outros objetivos, né, como ter seguidores, né, é, aumentar esse engajamento. Então, assim, são centenas de objetivos que a gente tem, né? Depende de cada empresa, qual a etapa do funil e como que a gente quer trabalhar. Beleza? E as principais plataformas hoje, né, que a gente vê as pessoas atuando, são dentro do Facebook e do Instagram, né? Que é a plataforma assim, mais utilizada e mais comentada por todos os gestores, né? Até é uma das plataformas que a gente mais investiu, tá? Já foram mais ou menos deve ser por volta de 12 a 13 milhões dentro dessa plataforma. Temos o Google também, né, que é uma plataforma sensacional, é uma das que a gente tem mais expertise, né, que está dentro do celular, está no e-mail, está vendo tudo que você está fazendo, está nos Maps, né, então a expertise do Google é muito maior do que do Facebook e do Instagram, né, e a gente também investiu uma boa parte da nossa grana aí também. Temos também o LinkedIn e o Pinterest, né, que essas são as plataformas que a gente mais trabalha aqui com as pessoas que estão com a gente, tá? Então, claro, tem várias outras plataformas, né? Mas hoje, dentro do que a gente trabalha, dentro do que a gente vem estruturando, são as principais, beleza? Então, as áreas. Para estruturar um time, né, focado em marketing de alta performance, o que que a gente precisa de ter ao longo dessa jornada, né? A configuração, estratégia, criação e análise. Por quê? Quando você começa, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar tags, né, configurar seu site, fazer tudo que você está fazendo ali certinho, para você conseguir metrificar o seu tráfego, né? Feito isso, antes de mais nada, né? Quando você termina de configurar tudo, você tem que ter uma estratégia. Você tem que sentar, você tem que bolar tudo, você tem que conversar, entender o objetivo, quais vão ser os criativos, o que vai ser de promoção, para onde que a gente vai, se vai ser com seguidor, se vai ser para conversão, se vai ser video view, como que vai ser, né? E com base nessa estratégia feita, nós vamos para a criação, né, das artes, dos vídeos, das copies e tudo que a gente vai utilizar dentro da estratégia feita, né, para os públicos e o que a gente direcionou antes.
E com isso rodando, nós temos a parte das análises desses resultados para poder voltar para a estratégia, para poder voltar para a criação. Então, um ciclo, né? Vira um ciclo. Sempre fazendo novos testes, trazendo coisas novas, analisa, volta para a estratégia. Pega o que foi bom, o que foi ruim e vai seguindo nisso. Beleza? Então, hoje, né, falando dessas áreas, o que a gente tem como principal, os canais de aquisição principais para a gente é indicação e LinkedIn. Mas aí que a gente faz dentro do LinkedIn é um treinamento externo, tá? Falando um pouco mais de indicação. Hoje, os colaboradores nossos, né, eles estão lá com a gente sempre que surge uma vaga, a gente não manda no grupo, nós chamamos individualmente, pessoa por pessoa, e falamos, olha, um exemplo, temos vaga para designer. Olha, se você tiver alguém bom, que você tenha vontade de trabalhar, que você acha legal indicar, pode trazer para a gente aqui, que a gente vai entrevistar, vamos conversar e vamos ver se vai seguir, tá? E isso, vou te falar que são praticamente todas as pessoas que estão aqui com a gente, e grande parte das pessoas que passaram aqui dentro da nossa empresa vieram de indicação. E assim, a assertividade foi muito alta, né? Porque a gente sempre colocava como, olha, você gostaria de trabalhar com essa pessoa? Você acha que essa pessoa tem competência para estar aqui com a gente? Porque essa pessoa está vindo da sua indicação. Você, né, está trazendo isso aqui para dentro da empresa. Então, assim, sempre deu muito certo, né? Pessoas que não deram certo foi por falta de algum alinhamento, alguma coisa nessa linha, ou porque foram voltar para áreas de origem, alguma coisa nessa linha. E no LinkedIn, né, a gente cria vagas para entrar no nosso treinamento, tá? Que a gente faz durante 4 dias, tipo vamos dizer, um mini lançamento ali, que a gente passa um pouco do que a gente faz e a gente também manda algumas tarefas para as pessoas, tá? E isso a gente coloca como vamos dizer, uma pré-etapa, né, para entrar na linha de contratação, porque a gente quer ver o resultado dessas pessoas. Então, normalmente a gente pega de 25 a 30 pessoas para fazer parte desse treinamento e a gente vai simulando o nosso dia, ensinando para essa pessoa o que elas têm que fazer durante esse dia, tá? E no final a gente pega as melhores pessoas e em cima disso a gente faz o resto, né, da contratação, né? A gente faz a entrevista, faz alguns testes e tudo mais. E quem veio disso até hoje foram pessoas excelentes, porque elas já tinham uma noção de como é que funcionava a empresa e a gente já deu um mini treinamento do que ela esperava que tivesse rolando aqui dentro quando ela viesse trabalhar. Beleza? Então vamos falar um pouco sobre configuração. Na configuração, né, o nosso time de configuração hoje, ele tem como uma das principais funções, né, configurar pixel, rastreamento, segurança de conta, subdomínio, evento, TMs. Então eles ficam ali o tempo inteiro só otimizando tudo que nós temos de dados ali, né, dos clientes. Não está pegando dado de fulano, entra e mexe. Às vezes, assim, muito raramente a gente mexe alguma coisa de programação em sites, assim, mas é só quando alguma coisa está mais latente, tá? Então essas pessoas ficam focadas 100% nisso, tá? E as habilidades dessas pessoas que trabalharam e trabalham hoje com a gente são pessoas mais técnicas, né? Que vêm da área de TI, gostam de programação, né? Gostam de mexer em sites, sabem configurar domínios, né? Então, são pessoas que se aprofundam muito nessa área, né? E normalmente são pessoas que gostam de trabalhar, né? Mais isoladas, mais na linha dessa galera de programação, né? Então, já teve pessoas que trabalharam aqui com a gente nessa área de configuração e saíram para ser dev, né? E algumas outras pessoas também já passaram para cá e foram para outras áreas, mas sempre era um perfil muito parecido de pessoas que gostavam de ficar ali focados, mas sentava para tirar dúvidas e voltava, ficava focado, mais isolado, escutando música, né? É um estilo mais na linha de dev mesmo. E essas pessoas que trabalharam com a gente são sempre pessoas de exatas e de TI, né? Ou eram pessoas que vinham da parte de TI mesmo, ou eram pessoas de engenharia, foram principalmente da nossa experiência, tá? E na parte estratégica, hoje, né, por exemplo, dentro da Biet são os gerentes de conta, né, mas dentro das empresas vão ser, vamos dizer, os gestores com mais experiência, quem vai tocar o projeto, né? Então, essas pessoas elas têm que entender muito de marketing, têm que entender de venda, têm que saber toda a plataforma de tráfego, né, tudo que ela vai mexer, todas as possibilidades, todos os botões que podem ser apertados ali, né, tem que saber de funil, tem que entender do mercado, tem que saber de segmentação, tem que entender como fazer essa matemática do orçamento, tem que saber também ser analítica, ela tem uma série
né, de expertises que ela tem que ter para poder... É uma pessoa bem completa, né, para estar ali. Só que essa pessoa não necessariamente vai ser a pessoa que vai estar subindo a campanha, né? Essa pessoa vai ser quem vai direcionar tudo. Olha, o designer vai ter que seguir nessa linha, o copy vai seguir nessa linha para combinar com o design, e no nosso caso, são os analistas que sobem as nossas campanhas, né? E ajudam nessas análises. Ó, o analista vai seguir e vai subir quando isso aqui estiver pronto. Nesse conjunto, no público X, Y, Z. Então, ela vai ser vamos dizer assim, vai orquestrar, né, tudo que vai acontecer ali, né? Vai pegar a demanda que tem interna da empresa, que no nosso caso, né, dos terceiros, né, dos nossos clientes, que pega isso, faz essa ponte, né, entre a parte do marketing e o resto da empresa, tá? Para saber onde vai ser direcionado o mesmo. E normalmente essas pessoas são bem comunicativas, elas gostam de analisar, elas são criativas, muito criativas, elas têm que entender de jornada de compra, de sazonalidade, e tem que ter muita inteligência emocional, né? Porque quando essa pessoa ela é estrategista e ela está responsável, né, por aquele projeto, ela está responsável por aquele resultado, né, diretamente, ela tem que ter muita inteligência emocional, tá? Porque, voltando a um exemplo nosso, né, os nossos gerentes hoje, tem clientes que é a famosa frase, né, que se as vendas estão muito boas, o vendedor é ótimo. Se as vendas estão ruins, quem é ruim é o marketing. Então, quando acontece alguma venda ruim, o cliente já chega pé da vida, né? Para falar com a equipe, falar, pô, vocês estão mandando muito mal, vocês estão gastando meu dinheiro, sabe? Sempre tem esses casos, né? Claro que são extremos, mas se a pessoa não tiver inteligência emocional, um cliente que chega assim para você 10 horas da manhã, né? Pode acabar com o seu dia, porque, né, você desestabiliza, né? Isso é ruim. Então, sempre é bom ter esse estudo. Se não tiver, não sei, faz um psicólogo, vai buscando cursos, né? Tem diversas coisas aí muito legais no mercado, né? E que é bem direcionado. E normalmente são pessoas na área de marketing, de economia, de publicidade, de engenharia. Hoje aqui na empresa nós temos nossos estrategistas, né? Muito na área de marketing e de engenharia principalmente, mas a gente vê o resto dessas duas áreas também, tá? São pessoas que seguem muito nessa linha. A galera de marketing ela é mais criativa, né? Ela pesquisa muito e vai fazendo isso. E a galera de engenharia já vem também muito da parte, né, das exatas, né, de planilhas, de análise de dados, de buscar, né, esses novos conhecimentos. Então, acaba que casa muito bem, né, com o que a gente quer focar aqui. Beleza? No time de criação, né, nós vamos ter duas áreas principais, né, que é a parte de designer e os copywriters, né? Então, dentro dos designers, né, até a Bruna que trabalha com a gente aqui, ela que faz essas apresentações bonitinhas para a gente, né? A gente conversa muito sobre isso, né, para entender da área, né, com quem ela está trabalhando, como que estão fazendo as coisas, e a gente sempre vê, né, um padrão das pessoas que estão trabalhando na área, até das pessoas que trabalham com a gente, das pessoas que são fora dessa área, né, que são pessoas, né, é, 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 que são muito criativas, nem sempre tão comunicativas, mas sempre estão ali buscando a perfeição, né, coisas técnicas, né, buscando, sabem mexer muito na plataforma, têm muita curiosidade, né, e essas pessoas, né, o foco que pelo menos dentro da nossa empresa, né, e dentro da maioria das empresas, né, é a criação de imagens, edição de vídeo, layout de documento, né, tudo que a gente precisa para de imagem bonita, né? Vamos dizer assim, de um grosso modo, né? Tudo que tem que ser legal, tem que ser atrativo, né? E normalmente essas pessoas estão na área de marketing e design, beleza? Vamos lá. E a parte de copy, né? Hoje os copies têm como atividade principal criação de textos persuasivos para as campanhas e textos para os posts, né? E para o site também, né? Dentro das habilidades, né, eles precisam de ter gestão de tempo. Por que gestão de tempo? Porque às vezes tem muitos posts para fazer para semana, tem que fazer as campanhas, tem que mexer alguma coisa no site, então tem que saber a hora certa de fazer cada coisa, porque às vezes pode ser que os posts eles vão ir e voltar várias vezes e
é um texto que tem que mudar no site, então tem que saber gerenciar isso muito, porque você pode perder time, tá? Tem que ter senso crítico, tem que saber, tem que ler muito, também tem que ter essa inteligência emocional, porque assim como no design também, o design também, eu não falei, pulei isso um pouco, mas todos têm que ter uma inteligência emocional muito boa, porque ele vai receber críticas, vai receber feedbacks negativos, também vai receber positivos. Então, assim, aqui dentro a gente já trabalhou com designer, só voltando um pouco nesse exemplo, que aí o cliente pedia uma peça numa linha, ele falava assim, nossa, esse cliente não tem noção nenhuma do que ele está pedindo. Ele ia lá e criava uma peça completamente aleatória, do jeito que ele queria. O cliente ficava pé da vida e falava assim, pô, não foi isso que eu pedi. Aí ele falou assim, me coloca em contato com o cliente que eu vou mostrar para ele que isso aqui tá certo. E aí a gente falou assim, não, o cliente quer essa linha. Aí ele ficava com raiva e falou assim, não, nossa, vai ficar feio pra caramba. Nossa, eu vou gastar meu tempo fazendo trabalho ruim. Então, assim, não aceitava crítica, não entendia que não era só a linha dele que era certa, né? Então o cliente quer alguma coisa porque, né, para ele faz sentido. E normalmente são pessoas, né, voltando aqui para o COP, pessoas da área de publicidade, propaganda, letras, né, pessoas que, principalmente letras que gostam de ler muito, né, que têm um domínio muito grande da língua portuguesa, né, essas são pessoas que a gente tem experiência, que a gente tem aqui dentro da empresa, né, que a gente trabalha com e a gente vê com muito sucesso nessas áreas, beleza? É, E para finalizar, desses 4 pilares, né, que a gente falou aqui, o pessoal da análise. Hoje aqui nós somos os nossos analistas, tá? Que tem as atividades principais de analisar o desempenho das campanhas e gerar relatório de performance. E também, né, aqui dentro da empresa a gente tem como atividade subir as campanhas, né, de uma maneira geral, tá? E são pessoas que gostam de seguir os processos, de analisar os gráficos, são planilheiros, né? Gostam de explorar as planilhas, trazer coisas novas, bonitas, apresentações, mostrar tudo que tem visto de bom e de ruim, né? E também tem um domínio muito alto da plataforma, né? Para saber extrair tudo que consegue. E essas pessoas são de exatas normalmente, né? Que é realmente a galera planilheira mesmo, que gosta de gráfico e número. Então, esses são os 4 principais pilares, né, do time focado para tráfego, tá? Claro que você não precisa, se você tiver uma empresa aí com uma performance alta, você quer trazer um time inteiro, você não precisa de contratar 4 pessoas para ficar no tráfego e 4 outras pessoas para ficar em outras áreas do marketing, né? Claro que o design, o copy pode ser compartilhado para várias áreas, né? Para essa parte orgânica, né? Como mencionei no site. Então, são pessoas que elas podem atuar, né, em várias frentes do marketing. Então, não necessariamente elas têm que ficar só na parte do tráfego, beleza? Até aqui, pessoal, alguém teve alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza, vou seguindo aqui então. Então, assim, de uma maneira geral, né, concluindo isso tudo que eu trouxe para vocês, é ideal a gente ter as pessoas diferentes, né, em cada cargo, né, porque são expertises diferentes, né, são habilidades diferentes que vão usar, e nem sempre, né, as empresas vão ter uma demanda muito alta, né, para ter esses 4 profissionais e 5 profissionais, né, internamente, né, por ser muito caro, né, e às vezes não tem um volume tão grande de trabalho para essa turma toda, beleza? E aqui a gente vê que o maior problema de ter esse time, né, internalizado é a contingência, porque se eu tenho uma pessoa que é estrategista de tráfego e ela entra de férias, eu não tenho outro estrategista, né? Então isso é ruim, porque se a pessoa sai, você fica na mão. Se ela vai para outra empresa, você fica na mão, né? Se o meu designer sai, eu tenho outro designer? Não. A pessoa pode quebrar um galho, né? Mas talvez não é a área dela, não vai ser a mesma qualidade. Então, a parte ruim de ter esse time internamente, uma pessoa só para cada área, é essa parte de contingência. Porque para ter todas as pessoas, a gente precisa realmente ter um volume muito alto, né, de conteúdo rodando, né? E quanto maior o investimento, né, maior vai ser a frequência dessa análise de dados. Então, quanto maior o investimento, mais as pessoas vão ser exigidas, né, para trazer essas análises dos resultados. Beleza, pessoal?
Então, visto que nem sempre é viável contratar, né, todo mundo para estar no time, até porque é muito caro, né? Eu trouxe aqui algumas etapas, né, e possíveis, né, times de tráfego para atuar dentro das empresas, tá? E normalmente, quando as pessoas estão começando a empresa, estão com um budget menor, né, e querem rodar um pouco de tráfego, trazer algumas oportunidades, normalmente as pessoas vão para os gestores autônomos, tá? Não estou falando de consultor, não estou falando de pessoas sêniores que atuam de maneiras, assim, independentes do mercado. Estou falando de pegar aquela pessoa que viu alguns cursos, começou, está explorando ainda, tem um custo bem mais barato, né? Mas aqui eu coloquei que precisa sim de ter um suporte interno, né, para as outras áreas, tá? Porque né, normalmente essa pessoa que, que entende de tráfego, que está fazendo isso, ela não necessariamente ela sabe sobre copy, ela não necessariamente sabe editar, né? Então ela vai precisar de outras pessoas ajudando ela. Ou sim, ela pode entender um pouco de cada coisa, mas claro que não vai ser a mesma qualidade, né? Que se tivesse é, um designer por conta, um copy por conta, focado em estudar aquilo, né? Entregar o melhor daquilo, beleza? E aí, né, começou, assim, isso é uma movimentação que a gente vê normalmente, tá, pessoal? Começou a ter um pouco mais de venda, ter um caixa melhor, ter um budget de marketing melhor, as pessoas normalmente pulam para a agência especializada de tráfego, tá? Que no caso é a Ads. Por quê? Ali, hoje, a gente, por exemplo, tem todos esses profissionais, né, para atender o cliente. Só que o custo é muito mais baixo, né, porque ele não trabalha só focado em um cliente, né, ele tem alguns outros clientes debaixo dele ali para poder atender. Então, esse custo, né, ele é dividido, né. O conhecimento do tráfego, ele é muito avançado. Temos todos os profissionais, né, dos setores, né, focados em entregar o melhor. E normalmente os atendimentos são consultivos, né? Então, assim, quero fazer promoção. Então, o time de tráfego também ele vai analisar, ver como é que é a performance da empresa, o que que você está fazendo, quais são os seus objetivos, e te dar alguns conselhos, falar um pouco da experiência do mercado, como que o mercado está, e realmente, né, sendo consultivo nessa parte. Mas claro que não é um consultor, né? É um atendimento consultivo, falando, né, dando algumas dicas e alguns direcionamentos para para essas pessoas, beleza? E normalmente, quando o volume aumenta mais ainda, né? E aí precisa de ter pessoas focadas em outras áreas ali, né? Trazendo muitas landing pages, trazendo muito material orgânico, né? Trazendo muitos posts em todas as linhas, né? LinkedIn, Instagram, Facebook, postando vídeos no YouTube, trazendo muita coisa mesmo. Normalmente as pessoas migram para uma agência, né? Agência, vamos dizer assim, tradicional, né? Tradicional, né? Não que mexe com tudo, né? Vamos dizer assim. Porque normalmente, né, elas atuam em multissetores, né? Ou 360, e quando é 360 é melhor ainda, né? Porque o funil, né? Tudo que é feito ali dentro da empresa, ele é pensado em várias áreas, né? Uma reunião ali com o orgânico, junto com o tráfego, junto com várias partes da aquisição, então traz, né, uma visão mais ampla, né, um trabalho mais conjunto ali, tá todo mundo realmente na mesma página, fazendo as mesmas reuniões, conversando, né, nas mesmas salas às vezes, né, no mesmo dia a dia, né, e dentro dessas outras áreas, né, tem pessoas especializadas, né, para cada ponto, né, então vai ter pessoas focadas em todos esses pontos que eu falei, vai ter social medias, então vai ser galera focada em marketing, então é bem mais completo, né? Então é um atendimento que ele é mais caro, mas assim, ainda assim é mais barato que montar um time, né, de pessoas avançadas internamente. E aí, quando a empresa estoura, está vendendo muito, está crescendo muito, várias empresas que a gente atendeu nesse jeito, né, que tentaram ir para uma agência, só que a demanda é muito grande, são tantas coisas dentro, processo, cultura, que envolvem, né, no dia a dia, que elas realmente contratam uma equipe interna, né? Porque a comunicação é muito mais ágil, né? As pessoas estão ali trabalhando no dia a dia, elas vivem a empresa, né? Então, trabalhamos com empresas aqui, assim, que faturavam milhões por mês,
e tinham várias pessoas para poder fazer reuniões, então eles mesmos depois falaram assim, ó, vamos contratar nossa equipe de marketing, porque ficava uma pessoa responsável por esse time e ela participava de todas as reuniões, então ela já chegava e já falava com o time, já direcionava todo mundo, né? Então, como eles rodam muito tráfego, como eles faturam muito e eles precisam de ter muita demanda de posts e rotação de criativos, vale realmente a pena, né, ter essa equipe interna, tá? Então, assim, esse formato de equipe, né, internamente também que você pode ter, ele pode ser não necessariamente completo, igual eu falei, né? Você pode ter um gestor de tráfego que faça análise e um social media ali que entende de edição de imagem de vídeo. Pode também, é um formato que pode ser feito, né? Então, tem vários formatos que funcionam. Esse que eu trouxe é, vamos dizer assim, o modelo ideal, né? O modelo perfeito que a gente considera, né? Até aqui, dentro da Beds também, a gente já fez vários formatos de time, né? De marketing, que era times menores, com um time, né, com várias pessoas e subtimes dentro desse time, né, que tinham um copy e um designer para poder atender esses pequenos times que tinham ali dentro. A gente já fez um time da empresa inteira, né, que todo mundo atendia tudo. Hoje a gente está testando um time menor, né, são um analista e um gerente, 2 a 2 trabalhando, e designer e copy separado por faixa de pessoas, porque ali a gente descobriu que a agilidade é maior, né? Então, assim, a gente tem constante mudança dos nossos times também para treinar e testar coisas sempre mais ágeis, tá? Assim, agora eu acho que é muito longo e muito técnico de falar sobre todos os formatos que a gente fez, né? Mas se alguém também quiser depois perguntar, chamar, aí a gente pode conversar e eu falo todos os prós e os contras de todos os formatos que a gente fez. Se eu não me engano, a gente já testou 4 ou 5 diferentes, né? E hoje a gente está num modelo que a gente está gostando muito mais, tá? Pessoal, como eu falei no começo, eu ia ser bem objetivo e rápido, né, dentro dessa apresentação. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser esclarecer alguma coisa, essa é a hora. E aqui também tá minhas redes sociais, meu telefone, meu e-mail, se precisarem. E também tô lá no grupo, né, da, da Antiscola. Então, o que vocês precisarem, podem contar comigo. Beleza? Show. Acho que o Edson tem uma pergunta aí. Manda bala aí, meu velho. Obrigadão, hein, Marcelo? Show, Marcelo. Estão me ouvindo aí? Tô ouvindo sim, pode falar. Legal. Tem duas perguntas aqui no seu modelo. Eu queria entender que, assim, só para contextualizar, aqui a gente também faz a gente tem um dos serviços aqui na empresa de prestação de serviço de tráfego, e a proposta é trazer essa visão estratégica, inclusive essa parte do copy também, que é coisa que eu faço. E aí eu queria entender se esse modelo que você faz com o time, ele é mais focado em ter um ticket mais alto para o serviço do tráfego, ou é um ticket que é média de mercado, assim, que o mercado cobra? Eu vejo que a galera cobra 1.500, 2.000, dependendo do número de plataforma. Como que é, assim, o seu modelo? E a outra pergunta é, na sua experiência, quantas pessoas, quantos clientes principalmente o estrategista e o copy consegue atender, assim, em demanda de tráfego, né? Uhum. Assim, hoje a gente respondendo misturando as duas perguntas aqui na resposta, né? Hoje a gente está focando realmente em trazer um produto um pouco mais premium, tá? Para uma entrega, né? Essa entrega é padrão, né? Isso vai ser para um produto mais barato ou um mais premium, só que cada pessoa, né, vai ser mais focada, com mais experiência e com mais tempo, né? Então o que a gente faz antes a gente tinha um ticket um pouco menor, então a gente tinha um volume maior. Só que nesse volume maior, é, a, de- é, 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 a demanda é alta de atenção, porque normalmente essa pessoa ela tem uma visão muito superficial do marketing ainda, né? Ela não entende tanto, então ela precisa de muita assistência. Então você não consegue escalar muito contas naquele time, porque, né, os clientes eles vão ficar tipo desesperados. Um dia que não vendeu, né, no primeiro dia de loja dele, ele vai te ligar e falar assim: "E aí, o que está acontecendo? Estou desperdiçando meu dinheiro." Então ali é um ponto que você não consegue escalar, né, muito time, porque senão fica todo mundo muito estressado. A gente já teve essa experiência e a entrega não fica legal. E aí, em compensação, se você sobe o seu ticket e vai entregar uma coisa mais premium, né, você precisa, né, ter menos contas para esses gerentes.
tá? Então, assim, as pessoas que vão atender, elas precisam de dar mais atenção porque você está entregando muito mais valor, né, para essa pessoa e normalmente elas jogam muito mais tráfego, né? Então, a análise ela tem que ser mais constante, a troca de criativos ela é um pouco mais constante, a atenção que esse cliente vai querer, ela não vai ser um cliente desesperado, mas ela quer a confiança, né, que você está ali olhando todos os dias, que você está sempre à disposição. Então, a gente já teve a gente começou com o nosso ticket em 297, então a gente já teve ticket de 10K, 9K, 8K, então a gente está subindo, né? Então a gente está buscando hoje uma média ali na linha de 3K para cima, que é o que a gente está buscando. Beleza? Respondi todas as perguntas? Ou ficou alguma? Saquei. E aí, nesse modelo desse ticket, você entrega todas as plataformas? Porque aqui a gente faz. Eu estou estruturando, né, aqui o Uhum. negócio, e a gente faz como se fosse pacote por plataforma. Por exemplo, se quer investir no Facebook, no Instagram, a gente faz por pacotes assim. Você já faz um ticket, você já pega um tipo de cliente, já entrega tudo para ele, com análise, com copy, com tudo, tem os Sim, modelos. sim, a gente entrega tudo dentro daquelas plataformas que eu falei no começo, né? Que são Facebook, Instagram, Google, LinkedIn e Pinterest, tá? Claro que Pinterest e LinkedIn a quantidade é muito menor, né? As pessoas vão, porque a gente tem, a nossa carteira, ela tem grande parte de médicos, né? Clínicas e e-commerces. Então, assim, a galera se aventura do e-commerce ainda um pouco no Pinterest, né? Alguns médicos também que querem trazer um pouco de conteúdo, alguma coisa diferente no LinkedIn, mas são, sim, proporções muito menores. Normalmente são serviços, mas é uma parte que representa uma parte pequena da nossa carteira, né? E uma coisa que eu não respondi, né? Você falou quantidade de contas. Lá no começo, né, lá atrás, quando a gente estava começando a crescer, eu cheguei a atender 60 contas, né? E eu ajudava na parte de copy e mexia um pouco no design. Então, assim, eu estudei muito copy, estudei muito tráfego, e aí eu atendia 60 contas. Só que, assim, era insalubre, porque eu começava a trabalhar 7 horas da manhã e parava 2 horas da manhã, todo dia. E aí a gente começou a meio que falar assim, não dá para fazer isso, né? A gente começou a dividir, mas hoje o nosso time, em média, atende entre 15 a 20 contas, dependendo né, do nível de dificuldade e do nível de investimento das contas, né? Claro que quando a pessoa tem investimentos maiores, ela tem menos contas. Quando ela tem clientes que têm menos investimentos, ela tende a ter mais contas. Então, normalmente a gente tenta trazer um equilíbrio dentro disso, né? Porque para a pessoa não ficar só com conta pesada e nenhuma ficar só com conta mais leve. Beleza? Saquei, saquei. Então aí você faz um modelo que você não tem, você tem um lucro ali, e aí você consegue com esse time atender mais conta por pessoa, né? Porque Sim, hoje aqui o meu time pessoas aqui é uma equipe pequena ainda, então eu estou buscando encontrar quanto que é o máximo que uma pessoa ali ela consegue atender, colocando um copywriter, um estrategista e um gestor ali para operação das campanhas, né? Você tem essa média, né? Acho que eu vou ficar na média sim. de 10 aqui, eu coloquei uma média de 10 clientes por... A gente já fez testes aqui com a equipe até 30, mas assim, não foi legal. Não foi legal para o cliente, não foi legal para as pessoas. As pessoas estavam surtando e os clientes estavam ficando assim, muito satisfeitos, né? Então a gente sempre tenta colocar de 20 para baixo, né? Porque quando a gente pega clínica, por exemplo, um médico, ele não coloca tanto tráfego, né? E ele também não precisa de muito feedback, porque o dia dele está muito corrido, ele quer feedback uma, duas vezes por semana. Então, e você faz essa análise para ele, leva para ele. Às vezes ele nem quer fazer reunião direito, ele quer que manda tudo no grupo. Então, assim, a demanda dele é muito menor. Então, a gente tenta, né? Agora, quem roda 20 mil de tráfego, 15 mil, 30, 40 mil reais, eles querem ter um feedback diário, querem que você está sempre reportando tudo que está acontecendo. Então, né, é sempre bom equilibrar. Então, assim, se a gente pega contas tipo médico, você consegue colocar muitas contas por pessoa, né? Mas se você pega grandes e-commerces, essas coisas não dá. Eu tô nessa linha também. Eu trabalho com médico, profissional de saúde também, infoprodutor, né? Então, eu Mas o sei, produtor assim, gasta muito mais é, energia, né? dá mais trabalho quando é lançamento, alguma coisa assim, né? Mas médico não tô muito energia, não. E eu prezo muito por essa questão da qualidade aí, da entrega, da atenção, né? Que eu vejo que é muito importante. Sim, Mas sim. legal, Marcelo, acho que conseguiu ajudar bastante aqui a clarear, entendi o seu modelo. Valeu demais aí pelo conteúdo. Precisar também é só chamar. Show, valeu. Galera, mais alguma dúvida? Marcelão, deixa eu fazer uma perguntinha aqui.
quando que é assim, né? Você agência é uma pergunta capciosa. Sempre faz sentido ter agência, tem um momento que tem que internalizar, a agência ela tem um ponto ideal, assim, ela tem um ciclo que acaba. Como é que você vê essa questão da relação agência e o cliente? Assim, eu não acho que tudo é para sempre, né? Então, assim, se você tem um e-commerce, se você tem uma clínica, né? Se você tem uma coisa que tem um faturamento ali, né? Não absurdamente, você não coloca tanto em tráfego, você não tem tantos processos, você não posta tanto e tudo mais, eu vejo que a agência é sim a melhor solução. Porque se você pegar um gestor de tráfego bom, né? Todo mundo aqui sabe um pouco, né? Que é caro, né? Um gestor de tráfego bom de alta performance. Um designer bom pra caramba. Pô, você não acha um cara no mercado por menos de 7, 8 mil reais, né? Um designer bom, assim, vamos colocar assim, bem avançado. Se você coloca uma pessoa que é um designer que é júnior, ele precisa ter assistência. Quem vai dar assistência para ele, né? Então, é, normalmente isso vale igual eu falei, que a gente atendeu uma empresa muito grande, que eram assim, o setor de marketing deles lá tinham, se eu não me engano, eram 8 pessoas e a gente estava fazendo tráfego. Então, assim, tinham 8 pessoas no marketing deles, ainda tinha as outras áreas da aquisição deles lá trabalhando junto. Só a nossa parte que estava terceirizada. Então não fazia sentido, porque a gente atrasava os processos, né? Então tá todo mundo ali e um braço só que tá fora, e assim, a quantidade de coisas que eles rodavam, o dinheiro que eles colocavam era muito alto. Então ali sim, realmente vale a pena ter um time completo de marketing ali. Se eu não me engano, eram 12 coisas que eles postavam por dia entre stories e feed, né? E tudo que era arte diferente. E eles colocavam muito dinheiro em tráfego. Então o resultado era muito alto, tinha que faturar alguns milhões por mês. Então, realmente é legal ter essa equipe, por causa até da cultura, né? Que está internalizada ali nas pessoas, os processos, está tudo bem alinhadinho, que terceirizar é um pouco diferente, né? Saquei. Faz sentido, né? Eu acho que só que sempre tem essa discussão aí de quando que a agência, né? Enfim, maximiza o valor. Sim. Pessoal, mais alguma dúvida? Ninguém precisando contratar gestores de tráfego, entender como é que faz, como é que é. Bom, Marcelão, Fechou, obrigado, pessoal. obrigado demais aí pelo seu tempo, pela disponibilidade.